Olá, temos pela frente as eleições municipais talvez mais importantes da história da cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, a FEComércio está criando um espaço para que os candidatos possam vir aqui e expor suas ideias, os seus planos para a cidade do Rio de Janeiro. A pandemia que estamos vivendo trouxe com tintas muito fortes as nossas deficiências, problemas e diferenças sociais. As eleições municipais entendo que são as mais importantes de todo o processo eleitoral, pois impactam na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, esperamos que todos possam aqui expor igualmente todo o seu planejamento para a cidade do Rio de Janeiro e que possa, para facilitar a vida do eleitor e decidir quem será o seu representante na cidade do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, desejo sucesso a todos e que utilizem esse espaço de uma forma produtiva e que possam efetivamente trazer ao eleitor uma visão clara do futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Olá, sou Bruna Fante do jornal O Dia. Hoje, aqui do auditório da FEComércio, a gente continua a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Você também pode participar enviando perguntas. Basta acessar a página do Jornal O Dia no Facebook ou no YouTube e enviar sua pergunta nos comentários desse vídeo. Quer saber as propostas do candidato para educação, saúde, turismo, comércio e segurança? Aqui quem determina o tema é você. Hoje, nosso convidado é o candidato Henrique Simonar, do PCO. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Para me ajudar a conduzir a entrevista, o meu colega de redação, Anderson Justino, é o jornalista convidado e, como de praxe, ele vai fazer a primeira pergunta, por gentileza, Anderson. Boa tarde, Bruna, obrigado. Boa tarde, candidato. Candidato, normalmente a gente começa perguntando a todos os candidatos aqui sobre a questão financeira da cidade. Eu vou começar dessa forma. Eu primeiro vou perguntar ao senhor, como que o senhor pretende fazer para resolver a situação financeira da cidade, mesmo diante desse cenário da pandemia? A gente sabe que o Rio vem atravessando uma crise financeira enorme. E faço outra pergunta em cima dessa também, que eu acredito que o senhor vai responder muito rápido. Por ser o candidato mais novo, você acha que isso pode atrapalhar na sua candidatura? Bom, primeiramente, obrigado aí pelas perguntas, pelo convite, pela essa oportunidade democrática de estar aqui apresentando o programa do Partido da Causa Operária. Para responder a questão da economia, o nosso plano para a cidade do Rio de Janeiro é o mesmo que a gente tem para todo o país. A gente está lançando candidatos a mais de 80 cidades, mais de 20 capitais, e o nosso programa tem sido o mesmo. Primeiro, para resolver a questão financeira, né, uma das primeiras coisas é parar de pagar a dívida para os banqueiros. A gente tem como uma das principais meios de arrecadação, né, que não enviar, digamos assim, os recursos do Estado, da arrecadação, para pagar uma grande parte da dívida no Brasil, né, no Rio de Janeiro, para as dívidas que a gente tem com os bancos e no nível do Brasil, tanto nacional como internacional. Isso é uma primeira parte. A gente também tem que ver a questão do emprego, que é uma questão que está atrelada com a economia, né? Então a gente tem um programa, por exemplo, nesse momento, Fácil ao Desemprego, de lançar o programa de reivindicações de 35 horas de trabalho, ou seja, o nosso lema é trabalhemos menos para que trabalhemos todos. A gente reduz a carga horária do trabalhador,
E para não perder a produtividade, a gente emprega mais gente, que é uma questão que resolve tanto para o pessoal que já está trabalhando, como também para a questão dos desempregados, né? A gente precisa fazer, é uma das questões principais aí para a gente pensar nesse momento. E por último, a gente tem também a questão da tributação da cidade, que também é o mesmo programa para todo o país, que é a questão da gente fazer imposto somente sobre lucro, né? A gente tirar o imposto sobre consumo, imposto sobre moradia, que são questões essenciais aí da vida do cidadão, e a gente botar imposto, quem realmente tem capacidade de contribuir e quem realmente a gente tem que taxar, que é o grande capital, né, que é onde está a maior parte do dinheiro. Então a gente tem essa questão, essa proposta, né, essa reivindicação do imposto progressivo sobre o lucro. Antes do senhor responder a segunda pergunta, eu gostaria de fazer uma outra pergunta em cima dessa financeira. O senhor acha que deixando de pagar os banqueiros, a economia vai girar com mais facilidade no Rio? Isso não pode gerar um problema também para o seu executivo? Não, com certeza. Isso é um problema não só do Rio de Janeiro, também não só do Brasil, isso é um problema do mundo inteiro. Uma boa parte da economia fica travada por causa da dívida que a gente tem com os bancos. Isso já é conhecido, inclusive, entre, digamos assim, o pessoal mais progressista dos economistas liberais. Isso é um fato, uma boa parte. Você vê que sempre nos debates, né, entre candidatos, você tem aí uma briga entre os candidatos de quem gerou mais recurso no final do seu mandato, né, para quem já se elegeu, quem gerou mais superávit para o caixa da cidade e por assim vai. Normalmente isso é uma questão simples, né? E o pessoal não está falando para o público, estão falando ali para os banqueiros, que são quem estão por trás das campanhas desses políticos, que é o seguinte, né, normalmente o pessoal que gera superávit para a cidade conseguiu administrar melhor, mas boa parte desse dinheiro, se não a quase totalidade, vai para pagar um monte de dívida que o município, que o Estado, que a federação acaba tendo, né? E não volta quase nada para a população. A gente viu aí vários governos, até de esquerda, que gerou-se um superávit muito grande, só que esse dinheiro não voltou para a população, porque estava comprometido. Isso sobretudo nesse momento de pandemia agora, isso é uma questão muito importante, porque, enfim, eu não deveria estar dizendo isso aqui, mas é uma coisa meio óbvia, o banqueiro não está passando fome, né, aqui em nenhum lugar do mundo. Agora, a população está totalmente amíngua, né? É uma questão de sobrevivência, uma questão que a gente bota aí no centro do nosso programa. Uma outra questão que eu esqueci de falar também é que a gente tem um programa aí de forte estatização da economia, né? Também está no centro do nosso programa econômico. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito dessa redução da carga horária. Caberia a prefeitura determinar isso ou é uma sugestão com as empresas que vocês pretendem fazer? Então, isso é uma pergunta muito interessante, porque como eu falei aqui no início, eu não estou aqui lançando um programa que ele não pode fazer sentido simplesmente se a gente olhar para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade, né, e é um estado que está dentro de um país que é o Brasil, que está nesse momento numa grande crise econômica. Então a gente tem que pensar num programa de reivindicações que valem para o país inteiro. Obviamente que eu estou aqui disputando a Prefeitura do Rio de Janeiro, digamos assim, eu não tenho nenhuma ilusão, né, estando em último aí nas pesquisas de que eu estou perto de ganhar alguma coisa do tipo, mas eu estou aqui para representar essas reivindicações. E a questão das 35 horas é uma reivindicação principal dos trabalhadores, não só no Rio de Janeiro, como no país. Quando a gente estava no final da ditadura, quando foi feita a Constituição, você tinha uma reivindicação dos trabalhadores que era muito parecida, né? Lembrando que a queda da ditadura se deu em grande parte com a mobilização dos trabalhadores nos sindicatos no ABC Paulista. E uma das reivindicações era justamente baixar, se eu não me engano, na época, era para baixar para 40 horas de trabalho e antes era 48, enfim, eu não me lembro agora os números exatos. E foi uma campanha que mobilizou muita gente. Tanto é que ficou na Constituição que a carga horária fosse diminuída, né? E a gente levanta a mesma reivindicação nesse momento diante que a crise econômica agora ela consegue ser pior do que ela era naquela época, né? Isso é uma questão, inclusive, do mundo inteiro. Sim. Lembrando ao internauta de que ele pode enviar perguntas pela página do jornal O Dia, no Facebook ou no YouTube. Eu entendo esse ponderamento que o senhor falou, acho justo essa reivindicação de redução de carga horária. Alguns países, acredito que a Suíça, a Suécia já aderiram à redução da carga horária e gera mais empregos, sim, porque em vez de você empregar uma pessoa, você emprega duas. Só que caberia ao prefeito, no caso do prefeito, eu entendo que é um programa do PCO, mas caberia ao prefeito
colocar seria uma lei, ou eu volto à pergunta, seria então uma sugestão de parceria com as empresas para gerar mais emprego? Como seria colocado dentro do município? Como seria colocado né? dentro do município essa proposta nacional do PCO? Bom, aí a gente teria que, eventualmente, se por alguma razão a gente chegasse e passasse de últimas pesquisas para primeiro e fosse para o segundo turno e por fim vencesse, seria uma questão a ser estudada, mas obviamente que a gente impulsionaria aí uma mobilização nacional para que isso fosse implementado a nível nacional. Agora, no Rio de Janeiro, né, em questão local, a gente teria que trabalhar para que isso fosse norma, tanto para o Estado como para o privado. Isso é uma questão... A gente não pode pensar nesse momento, é uma coisa muito... É uma concepção errada que as pessoas têm da política, a gente achar que a gente pode fazer uma política, a gente pode conceber a política como se fosse uma questão fragmentada. Como eu falei no início, né, o Rio de Janeiro ele é uma cidade, né, uma das cidades mais importantes do Brasil, mas ele está inserido num contexto de uma economia. E o PCO, como partido, ele é um partido que se preocupa principalmente em levantar as principais reivindicações da classe trabalhadora. E essa é uma das reivindicações fundamentais nesse momento, vide aí o grande número de desempregados que a gente tem no país. Então, digamos assim, o PCO vai fazer de tudo, eleito ou não, para que isso vá para frente. Ver aí a melhor maneira com que isso seja implementado, seja no nível que isso precisa ser. Né? O PCO tem em seu programa administrar, digamos assim, o Estado, fazer a gestão do Estado com os conselhos populares dos trabalhadores, comitês de fábrica, com os sindicatos e por assim vai. Então, vai ser daí que vai vir a proposta concreta de como isso vai se encaixar na cidade, no Estado e por assim vai. Tem uma primeira pergunta do público aqui. Luiz Felipe Lisboa Matos, via YouTube. O que motivou, na opinião do Henrique Simonard, a desistência de Marcelo Freixo em concorrer à Prefeitura do Rio? O senhor tem uma opinião a respeito? A gente tem uma opinião, é uma pergunta muito boa, porque a gente tem uma opinião muito formada nesse assunto, que é o seguinte. A gente tem visto, o PCO é um partido que faz uma análise política constante, no seu meio de imprensa, né? Nós somos um dos poucos partidos que tem uma imprensa própria. A gente tem aí o Diário da Causa Operária, que é o nosso diário online. A gente tem a nossa Causa Operária TV, que é no YouTube também. Convido todos os ouvintes a irem verificar. E a gente tem um programa, e nos nossos diversos programas, na verdade, a gente tem feito uma análise da situação política da esquerda no cenário político nacional. E a gente tem acompanhado essa questão do Marcelo Freixo. Né? O Freixo era um candidato que, quando estava concorrendo e era pré-candidato, né, à Prefeitura do Rio de Janeiro, estava cotado para ir para o segundo turno, né, inclusive com o Marcelo Crivella na frente do Eduardo Paes. Só que a gente entende que o PSOL ele entrou aí, junto com outros partidos da esquerda, numa frente ampla com os setores do Centrão. Né, uma frente ampla que a esquerda enxerga que vai ser um meio de ganhar... alguns cargos durante essas eleições de 2020, coisa que a gente acha que é uma análise completamente equivocada. Primeiro porque a gente viu que depois de 2018, né, muita gente tinha a ilusão que com a desmoralização que teve o governo Temer, né, foi um governo muito impopular, a esquerda achou que sairia ganhando nas eleições. Só que a gente, como foi comprovado, não foi isso que aconteceu. Porque a direita já está no controle da maior parte das instituições do Brasil. E estando no controle das instituições, ela também acaba no controle aí, de uma boa parte das eleições. A gente viu que não seria esse tipo de ilusão de que a esquerda conseguiria, só com a desmoralização do governo Temer, conseguir ganhar um grande número de cargos. Depois da derrota de 2018, a esquerda continua com essa ilusão de que, fazendo algumas alianças com alguns setores, inclusive que deram o golpe da Dilma, ou seja, que são grande parte, né, os responsáveis pela eleição do Bolsonaro, fazendo aliança com esses setores, DEM, PSDB, PMDB, e por assim vai, né, outros partidos aí fisiológicos do Centrão, eles vão conseguir ganhar cargos aí para vereador, para prefeitura e por assim vai. Só que é uma análise que não está completamente equivocada. A gente tem a análise que esse ano vai ser uma eleição completamente desastrosa para a esquerda. Só que na análise desses partidos, muitas concessões foram feitas para, por exemplo, achar que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o Freixo abrindo mão da candidatura dele e impulsionando naturalmente a candidatura do Eduardo Paes, né, porque ele não estando na corrida, quem vai para o segundo turno é o Eduardo Paes. O PSOL consegue aí algum tipo de acordo a nível nacional. A gente denunciou esse tipo de aliança, né, por mais que não seja feito de maneira pública, né, o Freixo não declarou voto público
no Eduardo Paes. Mas qual seria o sentido, então? A gente tem que fazer um pequeno exercício de análise política, né? E a política, ela é muito mais feita pelo que não se diz. Se você analisa ela pelo que não está dito, mais do que pelo que está dito, não faria o menor sentido o PSOL lançar a mão do Freixo, que é um candidato muito forte, para lançar a Renata Souza, que é uma candidata, para muitos aqui no Rio de Janeiro, desconhecida. Né? E, enfim, não é uma jogada política que faz sentido, ao menos que você consiga analisar ela sob essa ótica, de que abrir a mão da candidatura do Freixo faz parte, né, desse conjunto da política da Frente Ampla, que é uma política que é feita no Brasil inteiro, né, do PSOL, alguns setores do PCdoB e do PT, para favorecer alguns setores do Centrão aqui e a esquerda achar que vai ser favorecida em outros lugares. Então é assim que a gente enxerga e que a gente tem apontado. Né? A gente também já está achando aí de que provavelmente é o que vai acontecer. O segundo turno vai ser o Crivella e o Eduardo Paes, e o PSOL vai acabar dando aí apoio ao candidato Eduardo Paes, né, dizendo que seria um mal menor, mas é um candidato que também declarou apoio ao governo Bolsonaro, que o PSOL disse ser contra. Mas o senhor acredita na sua candidatura, senão não teria se lançado. Claro, não, mas então, a gente... é que o senhor já começa falando, não, eu não vou ganhar. Não é por aí, não, vamos não é por lá. aí, mas veja bem, seria muito estranho da minha parte e do PCO como um todo, a gente chegar aqui e falar, não, se eu eleito, vou fazer tal e tal coisa. Mas essa é a ideia, candidato. Tudo bem, mas isso é uma coisa, assim, a gente sabe, a gente tem uma análise política, e nós somos um partido que vê a política de uma maneira muito concreta. E a gente sabe que a gente está em último nas pesquisas por vários fatores. Né? Em vários lugares a gente está em último. Seja por parte do caráter antidemocrático que as eleições estão tendo esse ano, por exemplo, o PCO não vai ter tempo de televisão, seja pelo controle que o TSE tem sobre as eleições. Então não adianta a gente chegar aqui e querer enganar a população dizendo que se o PCO for eleito e o mundo vai mudar, sendo que, e aí, se a gente não for eleito, a gente não tem mais proposta? Então não, pelo contrário, a gente lança candidatos. O maior número de candidatos possível, no maior número de cidades que a gente conseguiu lançar. A gente é o partido com o terceiro maior número de candidaturas nas prefeituras, a gente pede para o PSOL e depois para o PT. Por mais que uma parte dessas candidaturas tenham sido indeferidas pelo TSE, a gente está recorrendo e são candidaturas que estão em pé ainda. Né? Então a gente tem 20 cidades que a gente lança candidato. A gente lança essas candidaturas para divulgar o programa do PCO, para divulgar as nossas reivindicações e para dizer o seguinte: a gente só vai conseguir alcançar essas reivindicações estando nas ruas, fazendo essas reivindicações, se unindo, formando comitês populares, formando comitês de lutas e tendo uma ação real para impactar a política. Senão, seria uma coisa meio triste, né? Eu chegar aqui e dizer que o Brasil só vai mudar se o PCO for eleito, e aí o PCO perde as eleições e aí o PCO some da política. Mas não. Caso seja eleito, você tem proposta. Vamos falar de Caso seja eleito, a gente tem várias propostas. Então vamos falar de propostas. Sim. Vamos lá. Laís Reis, do YouTube. No contexto da corrida eleitoral, no que o PCO se diferencia dos outros partidos de esquerda? Bom, o PCO, é uma ótima pergunta. O PCO tem tido aí, desde o início do ano, uma aproximação, na verdade, já de muito tempo, sempre foi essa a política do PCO. A nossa política, como eu falei, é uma política de envolver a população na atividade militante, nas reivindicações, na participação direta. Né? Ou seja, desde o início do ano, por exemplo, o PCO tem falado que a melhor maneira de enfrentar a pandemia é, por exemplo, nos bairros populares, a população se reunir, fazer reivindicações diretas às prefeituras, ao governo do Estado, para garantir seus direitos, né, e garantir a sua sobrevivência na pandemia. Então, por exemplo, enquanto muitos sindicatos, muitos partidos fecharam as portas e sumiram durante a pandemia, quando a população mais precisava, né, e a esquerda digamos assim, os partidos de esquerda são, né, aqueles que se reivindicam como representantes da população, o PCO teve nas ruas, com todo o devido cuidado, com máscara, álcool gel, mas a gente estava lá fazendo atividade. A gente organizou conselhos populares, a gente fez um trabalho de conscientização para a população, e durante agora a pandemia, nós somos um partido que a gente não quer somente, digamos assim, fazer a nossa campanha, a gente quer envolver as outras pessoas na nossa campanha. Então, por exemplo, a gente abriu agora os comitês eleitorais. O que é um comitê eleitoral do PCO? É um grupo de militantes, de simpatizantes, de pessoas que concordam com a proposta política do PCO e que participam com a gente nas atividades. Então a gente fez atividade de panfletagem na central, a gente faz atividade de conscientização, a gente faz um debate político toda vez que a gente se reúne.
Então é um envolvimento da população na nossa campanha, porque o nosso objetivo, em última instância, é que a população se organize, ela não fique dependente das instituições. Então, a gente também aproveita a campanha eleitoral para envolver a população nos nossos comitês de campanha, chamar o pessoal para participar da atividade com a gente, ter um contato direto, né, com o PCO para conhecer o Partido da Causa Operária, para vir eventualmente militar com a gente, participar de um comitê, ou pedir que a gente participe aí na luta por alguma reivindicação local. Então é uma campanha eleitoral nesse sentido bastante diferente das outras campanhas. Anderson Justino, sua pergunta. Candidato, se eleito for, como gerar emprego para o Rio de Janeiro? E outra questão, Avenida Brasil, há possibilidade de crescimento industrial naquela região ali ainda? Bom, primeiro, eu acho que a primeira pergunta eu acabei respondendo na primeira parte da entrevista, né? A gente tem esse programa de estatização, a gente tem o programa das 35 horas, né? Que vai ser o principal meio de gerar emprego nesse momento. E sobre a questão da Avenida Brasil, a gente acha que sim. Na verdade, o que acontece nesse momento, não só no Rio de Janeiro, né, é uma grande desindustrialização do Brasil, né? Eu não lembro agora em que posição estava, mas teve um estudo recentemente, na verdade eu acho que ele é de 2016, 4 anos atrás, né, que mostrava que o Brasil estava aí à frente dos países que mais se desindustrializavam no mundo. Que é uma coisa que para o trabalhador, né, que para a população brasileira é assustador, né? Isso é um golpe muito grande na economia do país, o país se desindustrializar nessa velocidade. Faz parte do cenário econômico que o Brasil se encontra nesse momento, né, que é um cenário em que os países de capitalismo subdesenvolvidos acabam tendo, né, enfim, é meio que uma jogada política e econômica para tentar salvar os principais países capitalistas que têm capital nesses países subdesenvolvidos da crise, né? Então, assim como no Brasil e no Rio de Janeiro, o trabalhador paga pela crise dos capitalistas, os países subdesenvolvidos acabam pagando pela crise dos países desenvolvidos, dos países capitalistas. Então, essa é uma das razões pela qual, né, o Brasil foi fortemente industrializado. A gente tem, por exemplo, a questão da Operação Lava Jato, né? A Operação Lava Jato, o PCO sempre teve essa análise, foi sobretudo, né, travestido de luta contra a corrupção. Depois teve aí todas as provas de que não se tratava disso, né? Saiu no Intercept, enfim, todo mundo pôde ver. Foi uma grande jogada de desindustrialização do Brasil. Os principais setores aí da economia nacional foram atacados. A construção civil, que estava tendo tinha um destaque, né, no mercado internacional, e por assim vai. Então, é uma jogada aí para tirar o Brasil da concorrência, para, enfim, fazer com que o Brasil também depois acabe se endividando, pegue dívida aí com alguns organismos internacionais e acabe pagando depois, durante muitos e muitos anos, como a gente viu também no século passado, a crise aí para os capitalistas. Charles Manasf via Facebook. Qual é a proposta do candidato para os professores da rede municipal? O candidato apoia o retorno das aulas? Não, é uma ótima pergunta, e o PCO não defende a volta às aulas nesse momento. O nosso lema, inclusive, eu faço parte da Aliança da Juventude Revolucionária, que é o movimento de juventude do PCO, e a nossa principal pauta nesse momento é a não volta às aulas. Volta às aulas só mediante a vacina, né? É o que a gente tem reivindicado, e também a gente é contra a farsa do ensino à distância, que, vamos dizer a verdade aqui, não funcionou no Brasil, no Rio de Janeiro, e acaba muitas vezes sendo um meio aí para... acaba sendo um ataque aí aos professores que trabalharam muito mais, que não tiveram condições de fazer, né? Não tiveram que trabalhar muito mais a partir em casa, tiveram mais turma para cuidar, e a gente viu que o aluno, não só o professor, como o aluno, saiu muito prejudicado. Muitos alunos não tinham, né? Teve um estudo aí que falou que, acho que, se não me engano, era 2/3 dos estudantes no Brasil tinham que dividir aparelho para assistir a aula com outro membro da família. Ou seja, o cara não tem nenhum computador para assistir a aula, divide o celular com algum familiar e, enfim, fora problemas de internet, problema de infraestrutura e por assim vai. Então, uma parte dos alunos ficaram totalmente de fora aí do ensino à distância. Mas não, o PCO não defende a volta às aulas, a gente defende que a comunidade acadêmica se reúna para discutir essa questão da volta às aulas quando for dado essa oportunidade, né, quando a vacina for uma realidade, quando for possível, porque também não adianta, por exemplo, a gente viu a iniciativa, vamos primeiro falar do cenário internacional, a gente viu, por exemplo, que a França, o Canadá,
a Inglaterra tentou voltar às aulas e os casos de coronavírus começaram a explodir em todo o país. Inclusive a Inglaterra, para tentar tirar o medo dos pais de botarem seus filhos na escola, ela botou uma multa, né? E muita gente teve mais disposto a pagar a multa do que botar o filho de novo na escola. E aqui no Rio de Janeiro também, voltaram às aulas em alguns setores privados e voltou a ter caso de coronavírus. Então é uma questão de sobrevivência para o estudante, para o professor, para o técnico e por assim vai. É importante dizer o seguinte, essa questão da volta às aulas, nesse momento, é um problema econômico. A gente viu aí que teve várias matérias falando, né, vários estudos dizendo que a nível internacional, essa paralisia nas aulas teria um impacto de 1% no PIB da economia mundial, o que é um impacto muito grande, gerou desespero para muito banqueiro, para muito empresário. E no Brasil, que a situação é muito pior da economia, teve um estudo recentemente, que saiu em julho, no INSPER, falando que poderia afetar de 5% do PIB a 23,5%. 23,5% é uma catástrofe econômica para o PIB brasileiro. Agora, a gente vai botar a vida dos estudantes, dos professores em risco por causa disso? Não. Não tem como. Vai ser um verdadeiro genocídio se a gente fizer dessa maneira. Tendo a vacina, o senhor é a favor da volta às aulas, Tendo correto? vacina, tendo condição, a gente é a favor. E como resolver o problema dessas quase 40 mil crianças que estão em casas sem conseguir uma vaga, uma matrícula num colégio ou até mesmo numa creche? Que hoje é a realidade da capital hoje é essa. A gente tem quase 40 mil crianças em casa que não conseguem vagas em escolas e em creche. Como resolver esse problema? É um problema muito grave mesmo e a nossa proposta é de aumentar o número de escolas, aumentar o número de creches e estatizar aí uma parte do ensino privado para dar conta disso. A gente defende que, enfim, é uma questão importante tanto para os trabalhadores como inclusive para as mulheres, né? A falta de creche, de ter onde deixar sua criança é o que bota a maior parte das mulheres fora do mercado de trabalho, fora digamos assim, da cadeia produtiva, né? E obriga a mulher a ser meio que uma escrava do lar, uma mão de obra semi-escravizada, né? Porque ela acaba cumprindo uma função de educação da criança, enfim, toda meio que uma função econômica doméstica que prende ela a isso, né? Então é uma questão muito importante também, é uma questão que está ligada à economia, porque você, resolvendo esse problema das creches, você bota aí todas essas mulheres dentro da economia, inseridos nessa cadeia produtiva, né? Que acaba fortalecendo a economia. Mas o senhor tem alguma outra proposta, além de construção de mais creches, escolas? O programa prevê algo nesse sentido de quantas seriam necessárias e de onde sairia o recurso? Bom, a questão do recurso é aquilo que a gente falou no início da entrevista, né? Aquilo que a gente conversou. A gente muitas vezes tem essa ilusão de que o problema que a gente vive no Brasil nesse momento, no Rio de Janeiro, é um problema de recursos, é um problema de simplesmente um puro problema de que não se encontrou ainda a melhor maneira de administrar, sendo que não é isso, né? O Rio de Janeiro, ele é administrado, e os recursos do Rio de Janeiro são administrados para abastecer aí um setor que domina o Estado, né? Então, recursos tem. A gente precisa só implementar esse plano de não pagar a dívida aos banqueiros, de resolver o problema do desemprego, que a gente facilmente vai achar recursos, como foi feito aí diversas vezes ao longo da história da humanidade. Agora, a nossa proposta para as creches é principalmente essa. Assim, a gente não teria... Eu até fico me perguntando qual que seria a outra coisa que a gente poderia implementar, eu não sei isso, né? A gente pode chegar aqui com 1001 planos mirabolantes, mas o problema, a raiz do problema se encontra aí. Qual a proposta do programa de governo para a saúde? Bom, a saúde é o principal ponto a ser discutido nesse momento por causa da questão da pandemia. O PCO levantou um programa de reivindicações no início da pandemia que ele, digamos assim, era o que estava na discussão da maioria das pessoas, né, quando começou a pandemia, que era de botar força total na saúde. O que seria botar força total, né? Primeiro, usar tudo que tem a disponibilidade do Estado para combater a pandemia. Ou seja, qualquer lugar que tivesse paralisado, a gente teve aí diversos hotéis paralisados, escolas, universidades que ficaram paralisadas, usar como hospital de campanha. O que a gente teve como hospital de campanha aqui no Rio de Janeiro foi uma verdadeira farsa. Era para abrir 5 hospitais de campanha, abriu um e também não abriu, digamos assim, totalmente, e abriu-se outro ali pela metade.
e, enfim, a população aí ficou morrendo nas filas e morrendo sem ter um atendimento decente, né? Sendo que não precisava ir por esse caminho. A gente precisa ainda, né? Porque muita gente esquece que a gente não superou a pandemia ainda, nem sequer da primeira onda a gente saiu. A gente tem aí a gente está num platô, um verdadeiro platô aí de infectados e de mortos. Então, a gente defende o que foi defendido no início da pandemia, paralisar a economia de todo o setor que não é essencial por uma questão de sobrevivência. Então, se paralisa e bota força total para desenvolver remédio, para desenvolver toda a indústria que está abastecendo os hospitais, para desenvolver tecnologia para abastecer os hospitais, né? O Brasil está se industrializando, isso afetou muito o nosso desenvolvimento tecnológico para a saúde, mas a gente teve aí grandes iniciativas, inclusive da UFRJ, para desenvolver respiradores mais baratos, que fossem acessíveis. Então, desenvolver esse tipo de pesquisa e localizar os recursos para que esses respiradores cheguem a esses hospitais de campanha. Também botar todo o efetivo de funcionários da saúde para combater a pandemia, né? Ou seja, pegar todo mundo que tem condição de, talvez, profissionais de saúde que estavam desempregados ou pessoas que estão para se formar, para botar nessa frente de trabalho, né? Porque, bem ou mal, trata-se de uma guerra que a gente está tendo contra o vírus, e na guerra você precisa usar todos os recursos que são necessários, né? É a vida da população que está em risco. O senhor, caso eleito, acabaria com o sistema das OS? Com certeza, né? Eu tive num debate outro dia, em que o próprio apresentador levantou, né, que muito se discute de que isso, na verdade, seria uma terceirização, uma espécie de terceirização do sistema de saúde, e, de certo modo, a gente concorda. Isso a gente viu no que deu, né, que inclusive foi um dos motivos para o impeachment do governador Wilson Witzel, né, que, pelo menos como foi apresentado. A gente não concorda com esse tipo de sistema. O Estado ele tem que estar 100% no controle do sistema de saúde, não tem que envolver as OS e também, inclusive é contra a parceria público-privada. O Estado, na saúde, na educação, o Estado tem que estar totalmente presente, totalmente no controle. Justino. Candidato, a gente sabe que o turismo é um dos setores que mais gera renda para o Rio de Janeiro. Qual é a sua proposta para essa área? O que o trabalhador carioca também pode esperar do senhor no turismo? Até porque muitos cariocas não aproveitam o que tem de bom na cidade por conta financeira, né? O turismo no Rio de Janeiro ele tem um impacto muito importante na economia, maior do que deveria, justamente pela própria industrialização do Rio de Janeiro, né? Mas ainda assim é uma parte grande aí da arrecadação do município, do estado, e enfim, nossa proposta, na medida do possível, né, conforme for também as condições do pessoal voltar a fazer turismo sem ter que ser constrangido pela pandemia, sempre que possível, né, incentivar esse setor. Agora, o Rio de Janeiro tem vários atributos aí que são muito atraentes para muita gente. É uma cidade com relevância internacional, conhecida internacionalmente, é uma das maiores cidades. Pode continuar. É uma das maiores cidades aí, tem uma das 7 maravilhas, né? Enfim, tem tudo para aproveitar aí e arrecadar em cima disso. Mas, enfim, acho que o caminho vai por aí, também não é um dos pontos principais do programa do PCO nesse momento. Mas, enfim, claro que se gerar recurso para o Estado, se for um dos meios aí para a gente resolver a questão econômica, a gente vai aproveitar. O senhor é a favor do carnaval, mesmo sem a vacina? Olha, isso é uma pergunta muito complicada. A gente defende que, como nosso programa é sempre envolver a população e os trabalhadores nessas decisões, a gente defende que faça-se aí digamos assim, uma reunião com o pessoal, os trabalhadores que estão envolvidos no carnaval, e se discuta se é o caso de prorrogar até a volta da vacina e por assim vai. Porque a gente também não é a favor de começar a proibir a população, né, de achar que uma simples questão de proibir e de impor uma questão para a população vai resolver o problema. Ou seja, quem sair na rua durante o carnaval, porque, digamos, o Estado não consiga resolver de postergar o carnaval, seja multado, enfim, acabe sendo aí encontrado com penas aí severas por ter saído à rua. Até porque seria um pouco de hipocrisia, né? Viu-se aí muita gente atacando o pessoal que foi para a praia, mas muitas vezes o cara tem que sair de casa, né?
5 dias na semana para ir trabalhar, pegar transporte lotado, e voltar com transporte lotado. Muitas vezes o cara pega 2 lotações, ou seja, estando completamente exposto ao vírus. E o cara durante o final de semana não pode sair, também seria uma grande hipocrisia da nossa parte apontar para esse caminho, né? A gente é contra esse tipo de proibição do trabalhador. Agora, seria o caso de estudar aí com as escolas de samba, sobretudo, né, que estão à frente do Carnaval do Rio de Janeiro, e ver essa proposta de voltar com vacina. Assim que a vacina estiver disponível, for uma realidade, a gente voltar com o Carnaval. Pergunta do presidente da FEComércio, Antônio Florencio de Queiroz Júnior. A informalidade crescente é um fator que muito preocupa o setor do comércio. Ainda mais quando sabemos que, em muitos casos, são canais de escoamento de carga roubada e produtos piratas. Por outro lado, reflete o sério problema social que todos temos consciência. Qual a sua avaliação do assunto e propostas para enfrentar esse problema, de forma que se estabeleça uma concorrência equilibrada? Bom, uma pergunta interessante, né? A gente, sobretudo nos países de capitalismo subdesenvolvido, a gente tem isso como consequência. Acho que, como o próprio presidente falou, isso é uma consequência de um problema social muito maior, né? O cara que está lá vendo, o cara que é camelô no metrô, no trem, no BRT ou no ônibus, ele não está fazendo aquilo ali porque é o plano ideal para ele de emprego, é porque ele está fazendo ali porque é uma necessidade de sobrevivência. E se o cara precisa disso para sobreviver, ele vai fazer, né? Ele não vai morrer de fome, não vai também se voltar a outras atividades ilegais que são muito piores, né? Se o cara vê como o trabalho é digno para ele, ele vê isso como uma forma de trabalho, ele vai lá e faz. A gente acha que tem que regularizar a situação das pessoas que estão nessa situação. Por exemplo, a gente teve, durante muito tempo, a situação eu não sei o termo exato que se usa, hoje em dia, até porque eu estava lendo, esse problema já é um problema de longa data, quando eu estava, o material que o partido estava estudando usa o termo que é peroeiro, né? O pessoal que faz o transporte de maneira informal. Aqui no Rio de Janeiro tem vários, né? As vans que acabam cumprindo o papel de uma linha de ônibus que não passa tão frequentemente quanto deveria passar, e aí o cara vê a oportunidade de aproveitar e fazer a sua vida em cima daquilo dali, pega uma van e começa a fazer essa questão. A gente é contra proibir o período de fazer isso, então vamos regularizar o cara, vamos ajudar, inclusive resolve um problema, veja bem, porque se o Estado se as linhas de ônibus que deveriam estar passando, né, para escoar aí, para levar o trabalhador até o seu emprego, e acaba sendo um problema para o trabalhador, que precisa chegar até o seu emprego e acaba, em última instância, virando um problema para a economia, e tem alguém, né, que tem essa iniciativa de suprir essa demanda, por que não regularizar e resolver esse problema, né? Por que a gente vai ter que ficar com uma política de perseguir esse trabalhador, deixar ele na ilegalidade e ter que fazer com que ele enfrente uma repressão por parte do Estado? Não, vamos regularizar, vamos ajudar o trabalhador e vamos resolver esse problema de uma vez só. No caso dos camelôs, da informalidade, o senhor é a favor de regularizar. O senhor criaria mais camelódromos, por exemplo? Seria um dos caminhos, sim, mas foi bem o que você falou, a gente regularizaria essa situação, facilitando ao máximo para o trabalhador conseguir ter sua situação regularizada, até porque a gente é contra a proibição e porque se você começar a botar também um monte de empecilho para o cara que já está numa situação de completa dependência desse trabalho, isso não vai adiantar em nada. Se o cara olha para frente, se o cara olha que para regularizar vai dar um problema muito grande para ele, ele não vai também ver nenhuma vantagem nisso. Então seria uma coisa que fugiria da lógica, mas com certeza regularizar essa situação. Justino. Candidato, eu queria saber o seguinte: o que o senhor pretende fazer para o cidadão carioca confiar no seu governo e entender que durante o seu mandato ele não vai pegar um transporte público lotado, ele vai pegar um ônibus de qualidade, ele vai conseguir sair de casa às 6, às 5, às 4 da manhã e vir para o centro do Rio ou para qualquer outro lugar da cidade sem ter um ônibus cheio, como o senhor falou anteriormente, e ter um ônibus de qualidade. Qual é a sua proposta para o transporte público? O que o senhor avalia do BRT? Se no seu período à frente da prefeitura, caso seja eleito, as estações do BRT, principalmente ali na Transoeste, elas vão voltar a funcionar? O cidadão carioca vai ter esse privilégio? Olha, eu pessoalmente, normalmente eu evito participar das entrevistas e falar que Henrique, é sempre melhor falar o PCO, né? Porque, como eu falei aqui no início, a minha candidatura não é minha candidatura do Henrique Simonari, é a candidatura do Partido da Causa Operária. Antes do senhor responder, eu queria fazer uma pergunta básica.
caso seja eleito, quem vai comandar a prefeitura, o senhor ou o PCO? Essa é uma pergunta muito boa e a resposta é o PCO. Como eu estava falando, como eu ia falar agora, eu não sou candidato de mim mesmo, eu não sou um aventureiro aí que está me lançando na política e simplesmente peguei a legenda do PCO emprestado. Isso é o que acontece na maior parte da política brasileira e, inclusive, mostra que os partidos brasileiros não são verdadeiramente partidos, né? Simplesmente são legendas de aluguéis. O PCO não, o PCO tem um programa coeso, o PCO é verdadeiramente um partido coletivo, um partido democrático, um partido de militantes, né? Quem milita decide a música que se toca no partido. Então, tanto é que eu estava explicando aqui mais cedo, e muita gente pergunta isso para o partido, né? Como são decididos os candidatos, foi através de uma decisão coletiva. Não fui eu que falei, eu quero estar aqui, eu vou ser o candidato, toma aqui, eu sou capaz de bancar minha campanha eleitoral e tudo mais. Não, o partido discutiu, viu que no Rio de Janeiro a melhor coisa a se fazer seria me lançar como candidato, porque eu estou à frente do trabalho aqui, eu sei explicar melhor a política do partido, e foi decidido, não foi nenhuma decisão minha. Nesse sentido, eu nunca tive pretensão nenhuma a me lançar como candidato na política. Eu sempre almejei ser um militante político, né? E o partido decidiu que eu seria candidato e assim foi decidido, né? Eu estou aqui como candidato agora. Então, retomando a pergunta do Como Anderson. sobre o transporte, Sim, né? sobre o transporte. Propostas, Essa pergunta é uma que eu pessoalmente gosto de responder. Por quê? Eu sou estudante de Geografia da UFRJ e ao longo da minha graduação, né, que eu não terminei ainda, numa das pesquisas eu vi que na Geografia que já teve vários planos de transporte, de administração do transporte do Rio de Janeiro. Já teve linhas de metrôs, projeto de linha de metrô já tiveram várias, já tiveram inclusive projetos que passavam por debaixo da Baía de Guanabara, né? Se você falar isso para muita gente hoje em dia, isso é inconcebível. Mas ao projeto foi feito o estudo de onde tirar dinheiro para fazer essas empreitadas, mas não foi feito. Então, o problema do transporte não é um problema simplesmente de que não se sabe como resolver o problema do transporte do Rio de Janeiro, né? É toda uma política que faz com que o transporte esteja completamente caducado nesse sentido. Agora, tendo isso em vista, né, de que já foram feitos vários estudos para resolver a questão do transporte, a nossa proposta primeiro, seria estatizar o transporte completamente, contra o subsídio aí para empresas privadas resolver a questão do transporte. Tem que ser uma questão do Estado, como é nos principais países do capitalismo desenvolvido, mas, sobretudo, botar os trabalhadores e as populações no controle e na administração do transporte. Ou seja, decidir, né, os trabalhadores decidirem como que vai ser essa questão de quantas linhas vão ter, quantas linhas precisam passar por onde, porque é o trabalhador que sabe realmente a necessidade que ele tem de ter, aonde que está a pendência no transporte público. Então, e também não é uma proposta jogada ao ar, né? A gente defende em todo nossas reivindicações que o Estado seja administrado através de conselhos dos trabalhadores, em diversas áreas, na educação, dos trabalhadores da educação, na saúde, nos trabalhadores da saúde, que se organizem de maneira local. Então, botar aí os sindicatos dos rodoviários, dos metroviários, botar os comitês de bairro para dialogar e para resolver esse problema aqui no Rio de Janeiro, né? Obviamente que, estando em controle, é muito difícil que os metroviários, e é impossível, né, que os metroviários por exemplo, sei lá, os comitês de bairro da Zona Oeste, da Zona Norte, que sofrem principalmente contra esse problema, sejam contra aí expandir a linha de ônibus, botar uma malha de metrô que realmente abrange o Rio de Janeiro, né, porque comparados a outras cidades, a malha metroviária do Rio de Janeiro ela é inexistente, né? A gente tem 2 linhas, né? Pode dizer que a linha amarela, que é a linha 4, né? Tem a 1, a 2 e a 4, não tem nem a 3, seja simplesmente uma extensão aí da outra linha. Teria que fazer com que o problema se resolva, aumentar também a questão do BRT, enfim, e por assim vai, do trem também. O programa do PCO ele prevê muito estatização, né? Como o senhor falou. Linhas de ônibus, saúde, escolas, de forma geral, criar mais escolas do Estado. Mas, por outro lado, a gente vê também o papel das empresas. Como que o senhor pretende equilibrar isso e chamar mais empresas para atrair mais empresas para a cidade do Rio de Janeiro? Olha, o PCO, sendo um partido marxista, um partido comunista, nesse sentido, a gente entende que, primeiro, o país precisa se desenvolver, para que a gente consiga, aí, isso está bem claro aí
na ciência econômica, né? Na economia, de que você precisa desenvolver o capitalismo de um país para que ele consiga superar essa fase do capitalismo. Então, o primeiro passo vai ser aumentar a industrialização do país, vai ser fortalecer, digamos assim, o capitalismo brasileiro, para que possa gerar emprego, para que a economia seja mais forte e, por consequência, para que a classe trabalhadora se fortaleça. Bom, mas agora, como é que vai ser a ponte entre o PCO e as empresas privadas vai depender, muitas vezes, da própria resposta que as empresas privadas vão ter a um governo do PCO. Né? O PCO não esconde. Nós somos um partido que está aqui para governar com a classe trabalhadora, para atuar com a classe trabalhadora. E os interesses da classe trabalhadora são, na maioria das vezes, vão de encontro com os interesses da burguesia. Mas, enfim, a nossa principal questão nesse momento é desenvolver a economia brasileira. Agora, esse tipo de relação vai depender. A gente tem que entender primeiro que o nosso objetivo é fortalecer a economia brasileira para tirar a população dessa situação. Alguns internautas... Mas só para terminar, se não tenha ficado claro, nosso programa passa por uma grande estatização e um grande controle da classe operária sobre a economia. Isso está claro, isso é público de muito tempo, qualquer pessoa que for pesquisar vai achar isso, a gente não esconde isso de maneira nenhuma. Claro. Muitos internautas não só enviando perguntas, mas também comentários. Beto Almeida diz, na opinião dele, que é necessário diminuir carros de aplicativos. Ele, abre aspas, estão acabando com as empresas de ônibus e a cidade está caótica. Aumentou drasticamente o número de carros particulares rodando todo dia, fecha aspas. O senhor é a favor de acabar com os carros de aplicativos? Olha, a gente não tem uma política de proibir, por exemplo, o Uber ou o 99 ou outras empresas desse ramo, né? Não vai adiantar de nada. Agora, eventualmente, que essas empresas não têm, é muito difícil concorrer quando se há um sistema de transporte público que funcione. Né? Por que o trabalhador vai escolher pagar muito mais caro numa corrida se ele consegue pegar um ônibus ou um metrô que deixa ele até o lugar onde ele quer, né? O metrô muitas vezes de uma maneira mais rápida, não estando lotado, tendo uma periodicidade suficiente, né? Vai pagar muito mais barato, vai ser muito mais difícil para essas empresas concorrerem, mas o nosso programa não passa por proibir esse tipo de aplicativo, passa por fortalecer o transporte público no Brasil. Vinícius Rodrigues, entendi que Simonarte defendeu o fechamento total do comércio durante a pandemia. É causa operária ou causa extremista? Não tem nada de extremismo nisso, né? É uma questão da pandemia. Foi dito aí, inclusive, uma boa parte da campanha que se fez quando começou a pandemia é de que todos os setores que não eram essenciais fossem paralisados. Isso aí foi, digamos assim, todo o sistema de saúde se entrou em acordo com isso. Por que a gente seria contra agora se a gente está no ápice da pandemia? Não tem nada de extremismo nesse sentido, né? É uma questão de sobrevivência da população. Enquanto tiver pandemia, a gente continua nesse sentido. Anderson. Então, candidato, a gente viu essa semana, logo na segunda-feira, a divulgação a nível nacional sobre o avanço das milícias, principalmente dentro da capital. Como que o senhor pensa a política de segurança pública para o município? Olha, a proposta do PCO é também bem diferente aí do que vem sendo apresentado. Grande parte dos partidos, até dos que se dizem de esquerda, parte pelo aumento da repressão e do aparato repressivo do Estado, e a gente é completamente contra. Inclusive, basta dar uma olhada aí de que o fortalecimento do aparato repressivo do Estado, da Polícia Militar, da Polícia da Guarda Civil, ele vem aumentando drasticamente, aí, de uma maneira muito grande, ao longo dos anos. Inclusive o governo Witzel foi um governo que investiu muito nesse setor e que não resolveu o problema, muito pelo contrário. Mas, enfim, a gente tem uma proposta completamente diferente, que é o seguinte: a gente defende uma polícia municipal que esteja no controle da população. O que isso significa? Né? A gente defende que a população esteja no controle da sua autodefesa, né, e da sua defesa. Né? A gente teve episódios aí na história que aconteceram dessa maneira. Por exemplo, quando os russos fizeram, aí, depois da Revolução Russa, o que aconteceu é que os próprios comitês de fábrica, né, você tinha aí, e nos bairros operários, formaram comitês
eram chamadas de milícias operárias, né? Mas a milícia no Rio de Janeiro tem uma conotação muito... O termo tem uma conotação muito ruim, né? E não caberia aqui, então a gente chama de polícia municipal. E eles mesmos faziam a segurança nos bairros, e o próprio morador está no controle daquilo que acontece no bairro dele. E é muito melhor nesse sentido, e diminui muito menos a violência contra a população. Porque, por exemplo... Mas foi assim que iniciaram as milícias, assim né? Milícia Teve início Não, a milícia é um fator histórico que vem muito antes da Não, Revolução. a milícia, como nós conhecemos na realidade do Rio de Janeiro, teve início assim. Moradores, né, contrataram segurança particular em troca de suposta proteção. Na verdade, uma parte da milícia, uma grande parte da milícia no Rio de Janeiro, ela é um braço ilegal da própria aparato repressivo do Estado. Isso já é provado, isso já é comprovado. Boa parte dos milicianos são policiais militares aposentados, são pessoas aí que estão no próprio, digamos assim, no próprio aparato estatal de repressão. Agora, a questão é completamente diferente. A gente defende aqui que a população ela esteja no próprio controle, né, que parte pelo Estado da sua própria defesa. Ou seja, essas milícias são regularizadas, essa polícia ela é regularizada dentro do Estado. O cidadão ele tem direito ao porte de armas, é uma coisa que o pessoal defende. E é muito diferente, por exemplo, você chegar um policial militar num bairro operário, onde a gente vê isso sempre todo ano, acaba cometendo diversas atrocidades de um cara que vem de fora, do que um cara, por exemplo, o próprio trabalhador que mora, sei lá, por exemplo, na comunidade da Maré, que faça ali, em diferentes turnos, né, a segurança do bairro. Ele vai ser muito mais difícil que você haja de violência contra os próprios moradores. Porque quem vai estar do outro lado é o seu vizinho, é algum parente, é uma situação completamente diferente, né? Então... O senhor acha que esse modelo funcionaria, então? Não só funcionaria, já foi provado que funciona. Dentro da cidade do Rio de Janeiro hoje... Na cidade do Rio de Janeiro não, porque a cidade do Rio de Janeiro vem de uma... nunca passou por essa experiência. Mas a gente já teve essa situação, de maneira histórica, em lugares que eram tão perigosos, se não mais perigosos do que o Rio de Janeiro, porque estavam numa situação caótica. A situação da segurança pública é uma situação que está ligada à situação social, e é uma situação que está ligada à economia. E eram países que estavam em crise, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de Cuba, da União Soviética, da Rússia, durante a Revolução Russa, né? Você tinha ali uma criminalidade muito grande, um confronto da população com a polícia que era enorme, e a população se resolveu dessa maneira. Por exemplo, em Cuba você fez aí essas polícias municipais e a criminalidade baixou muito. Então é um modelo que já foi implementado, que já foi, digamos assim, comprovada a eficácia dele. Passa por essa proposta, né? Que a população esteja no controle. Certo. Anderson, por favor, faça a última pergunta. Nosso Candidato, tempo está quase acabando. Eu só queria que o senhor respondesse o que eu perguntei no início sobre a sua idade. Se o senhor acredita que isso seja um empecilho para a sua candidatura? Não, de modo algum, né? A gente estava discutindo aqui no início, né, de que eu devo ser o candidato mais novo do Rio de Janeiro, e provavelmente a nível nacional, nas capitais, eu devo ser o mais novo. Talvez perdendo só para algum outro candidato do PCO. Lá, por exemplo, em Alagoas, em Maceió, em BH, a gente também está lançando candidatos que têm aí por modo de 21, 22 anos. Mas não é de modo nenhum um empecilho, porque, como eu falei, não é uma empreitada minha, é uma empreitada do partido, então não sou eu que estou concorrendo à Prefeitura do Rio de Janeiro, é todo o Partido da Causa Operária, e aí vem os 40 anos de experiência do partido, vem os mais de 100 anos de experiência do movimento operário, também eu acho que essa questão da idade não é um empecilho. Não tem... Né, não é se eu tivesse 35 anos ou 22 anos que isso teria uma grande diferença. O programa do PCO é um só, é formulado, e é plenamente capaz de resolver essas questões aqui que a gente debateu. Candidato, eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera ali, falasse ao internauta por que ele deve eleger Henrique Simonardi como seu próximo prefeito. Bom, primeiramente eu queria agradecer aqui essa oportunidade democrática de apresentar o programa do Partido da Causa Operária, e eu venho aqui explicar mais uma vez por que o PCO lança as candidaturas à prefeitura esse ano. O PCO está lançando as candidaturas porque ele defende um programa de luta, de reivindicação dos trabalhadores. Então a gente convida a população a vir fazer essa campanha com a gente. O PCO é um partido que
que defende a administração do Estado, do município, com a população, né, através dos comitês, os operários, das organizações de bairro e por assim em diante. Então o PCO ele está nas eleições, ele está na política e ele existe como partido para conscientizar a classe operária, para desenvolver um programa de luta com os trabalhadores. E essa é a nossa proposta nesse momento, é que a população se organize e que faça se empenhe nessa luta, né? Nosso programa nesse momento, nossa principal reivindicação não só para o Rio de Janeiro, mas para tudo, nesse momento, é a questão do fora Bolsonaro, que é um dos principais problemas do país, não só do Rio de Janeiro. Novas eleições que sejam de fato democráticas, né, para o Executivo, e com os direitos democráticos aí do ex-presidente Lula, que possa concorrer às eleições e que a população se organize para ter suas reivindicações atendidas. Muito obrigado. Obrigada, desejo sorte. Obrigada, Anderson, pelas perguntas, pela participação. Lembrando ao internauta que a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro continua amanhã. O nosso convidado de amanhã é Eduardo Paes, do DEM. Até amanhã às 5 horas. Obrigada.